Imagine que você tenha colocado uma pequena gota de algo extremamente amargo em um copo de água. Agora, imagine que a água inteira tenha mudado de sabor. A quantidade da substância amarga pode ter sido pequena, mas ela é suficiente para alterar a experiência de quem bebe. A amargura na alma funciona da mesma maneira. Às vezes, uma única experiência dolorosa aconteceu há anos, seja uma rejeição, uma traição, uma injustiça, ou uma humilhação, uma decepção, uma palavra que alguém disse e você não consegue esquecer, uma pessoa que foi embora, ou um casamento que não aconteceu do jeito que você gostaria, a infância que muitas vezes deixou marcas. Acontece, né, de uma oração que parece que nunca vai ser respondida, ou mesmo uma injustiça que você nunca conseguiu entender por que que aquilo aconteceu. E aquilo passou, mas a dor não passou. Você continuou vivendo, trabalha, cria seus filhos, você sorri para as pessoas, você vai na igreja, você conversa com as pessoas, você cumpre com as suas responsabilidades. Mas alguma coisa dentro de você ficou amarga. E existe uma pergunta muito importante que precisamos fazer hoje. Será que uma experiência que aconteceu no passado ainda está determinando a maneira como você vive no presente? Porque esse é um dos grandes perigos da amargura. Porque ela não necessariamente destrói a nossa vida de uma vez, ela vai alterando o sabor da vida aos poucos. Então, você começa a desconfiar das pessoas, você começa a esperar sempre o pior de todo mundo e de todas as coisas. Você começa a interpretar determinadas atitudes sempre de maneira negativa. Você começa a pensar, eu já sei como vai terminar, ou eu não confio em ninguém. Ou homem nenhum presta. Isso é muito comum. Mulher nenhuma é confiável. Família só decepciona. São frases que a gente costuma ouvir ou ler na internet, né? É bem comum. Ou Deus não me ouviu ou não me ouve. Ou ninguém reconhece o que eu faço. Eles nunca vão mudar. Eles precisam pagar pelo que fizeram. E talvez você nem perceba que, em muitos casos, você não está reagindo somente ao que está acontecendo hoje. Você está reagindo também ao que aconteceu no seu passado. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. É sobre entender o que é amargura, de onde vem essa palavra, como uma dor se transforma em amargura, qual a diferença entre tristeza, mágoa, ressentimento e amargura, o que isso significa na Bíblia, porque perdoar não significa dizer que aquilo que fizeram foi certo. Existe uma diferença entre perdoar e concordar ou perdoar e permanecer. E principalmente, como você pode começar hoje a se libertar da amargura. Eu quero começar falando com você sobre a palavra, de onde vem. E a amargura, ela está relacionada ao campo semântico de amargo. Ela tem origem na palavra latim amarus, que significa amargo. Originalmente, estamos falando de uma experiência relacionada ao paladar, algo amargo, algo com sabor desagradável. Mas existe uma coisa fascinante na linguagem humana. Nós utilizamos experiências físicas para explicar experiências emocionais. Quer ver? Nós dizemos
Essa notícia me deixou com um gosto amargo. Nós também dizemos, ele ficou com um nó na garganta. A gente fala também, meu coração está pesado, quando a gente se depara com algo muito triste, muito ruim. A gente fala, aquilo me quebrou por dentro. Perceba, são imagens do corpo que nós utilizamos para explicar aquilo que está acontecendo dentro da nossa alma. E a palavra amargura surgiu exatamente desse caminho. Primeiro, amargo era sabor, e depois, amargo passou a ser uma experiência desagradável. Então, a amargura passou a representar uma condição interior. É como se uma experiência da vida deixasse um sabor dentro de nós. E essa imagem aparece de maneira muito bonita na Bíblia. Vamos para o livro de Ruth, que é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, inclusive acho que é a principal sobre fidelidade, né? E Ruth, em Ruth 1, ela conta ali a história de Noemi. Noemi, ela havia saído da sua terra com seu marido e com seus filhos. E ela passa por perdas profundas. Ela perde o marido e ela também perde os seus dois filhos. O marido dela morre e depois os dois filhos também morrem. E Noemi, ela volta para sua terra. E quando ela chega, as pessoas falam: Oh, não é essa a Noemi? E ela responde: Não me chames de Noemi, me chame de Mara. Por quê? Ela diz: Porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Noemi significa algo relacionado à ideia de agradável, mas Mara significa amarga. Observe a profundidade disso. A minha história mudou. A vida perdeu o sabor que ela tinha. Eu experimentei algo tão doloroso que isso alterou a maneira como eu enxergo a vida e como eu me enxergo também. E talvez algumas pessoas estejam vivendo exatamente assim como Noemi. Não mudaram de nome oficialmente, mas mudaram de identidade emocional. Você passou de uma pessoa que era confiante para uma pessoa que não tem mais confiança. Você agora é uma pessoa desconfiada. Antes você tinha esperança e hoje você é uma pessoa totalmente pessimista. Antes você acreditava nas pessoas e hoje você não consegue confiar em ninguém. Antes você tinha alegria, você era uma pessoa alegre. E hoje você vive carregando irritação. Antes você conseguia celebrar a felicidade das outras pessoas. Hoje a felicidade alheia te incomoda. E isso é muito importante. A amargura, ela não afeta apenas aquilo que sentimos. Ela afeta aquilo que acreditamos que somos. Ela afeta a nossa identidade. Agora eu quero que depois você leia na sua Bíblia, mas eu quero que você vá comigo em Êxodo 15. Em Êxodo 15, os israelitas, eles chegam num lugar chamado Mara, mas eles não conseguem beber aquela água porque a água daquele lugar era amarga. E Moisés, ele clama ao Senhor, porque eles tinham sede, eles precisavam tomar água. E Deus mostra uma árvore. E Moisés lança aquilo nas águas. E quando ele lança aquilo nas águas, as águas ficam doces, próprias para beber. E essa passagem, ela não deve ser transformada em uma fórmula mágica dizendo que existe uma árvore secreta que vai curar emoções. Não é isso.
Na verdade, essa imagem ela é poderosa porque existe uma realidade. A água existe, mas está amarga. Às vezes a vida continua existindo, mas ela está amarga. Você tem família, você tem trabalho, você tem seus filhos, você tem oportunidades, você tem pessoas que amam você, mas alguma coisa contaminou você de uma maneira que você experimenta tudo aquilo que está diante de você com gosto amargo. A vida ela existe, mas para você ela é amarga. E esse é um dos sinais perigosos da amargura. A pessoa ela começa a ter dificuldade de experimentar o que é bom, porque continua provando aquilo que um dia foi ruim. Precisamos fazer uma distinção, porque nem toda tristeza é amargura. E nem toda pessoa que sofre está, de fato, amargurada. A tristeza ela é uma resposta humana à perda. Então, se você perdeu alguém, se você ficou triste, se algo terminou, um relacionamento, você vai ficar triste. Se você chorou porque você estava triste, isso é humano, faz parte da natureza humana. A gente se entristece mesmo. A dor, a mesma coisa, é um sofrimento produzido por aquilo que aconteceu. A dor, ela precisa inclusive ser reconhecida. Nós precisamos sentir a dor. Não podemos fingir que a dor não existe. A mágoa, ela é uma ferida emocional provocada por uma ofensa, uma decepção, uma injustiça. Você fica magoada. Também é normal, faz parte da nossa natureza humana. Ressentimento também aparece quando a pessoa continua voltando mentalmente à ofensa. Então, você sofreu uma ofensa e você volta naquela ofensa, você lembra. É o ressentimento, ficou com ressentimento daquilo. É como se a mente dissesse: Isso aconteceu comigo e eu não aceito que isso tenha acontecido comigo. E aí você fala: Eles precisam pagar pelo que eles fizeram, ou eles não poderiam ter feito isso comigo. Isso faz parte do que é ressentimento, você fica relembrando. Já a amargura, ela pode ser entendida como uma condição mais profunda e persistente, na qual aquela experiência começa a contaminar a maneira como a pessoa interpreta a própria vida. Então a pessoa ela não apenas lembra do que aconteceu, ela não apenas fica triste, ela não apenas sente uma dor, né, uma tristeza ali por aquilo, pela perda, mas ela passa a enxergar o presente atual através daquela ferida que ficou aberta, daquela coisa que aconteceu lá no passado que ela não conseguiu superar. E aqui existe uma frase que vale muito a pena você guardar no seu coração, que é a seguinte frase: uma ferida não tratada pode começar a interpretar a vida por você. Você não está mais apenas lembrando do passado, você está ajudando que essa lembrança, essa dor, interprete o seu presente. Então, vamos imaginar um processo. Alguém trai, por exemplo, né? Ou alguém rejeita, alguém abandona, alguém humilha, alguém decepciona. E você sofre essa injustiça. E aí, em seguida, você sente uma dor, uma raiva, uma tristeza, você sente vergonha, medo, você sente esses sentimentos que são normais, porque você é uma pessoa humana. Então você vai ter sentimentos. E você não processa. Então você não conversa com ninguém, você não elabora o que aconteceu, você não chora, você não pede ajuda, você não pede aconselhamento, você não ora, não entrega para Deus, você não estabelece limites, você também não perdoa, você não compreende e a ferida ela permanece aberta. Então, o que acontece? Você pensa, por que fizeram isso comigo? E eles não tinham esse direito. E eu poderia ter tido uma outra vida. Ou, se aquilo não tivesse acontecido, minha vida não seria dessa forma. Ou,
sei lá, qualquer outra coisa nesse sentido, né? E a memória, ela começa a ser alimentada. Então aqui a coisa começa a ficar perigosa, porque uma pessoa traiu no passado, mas agora para você todo mundo trai. Uma pessoa abandonou no passado, mas agora para você todo mundo abandona. Eu tô acostumada a ver nos comentários, né, das redes sociais, as pessoas sempre falando que homem nenhum presta, que todo homem do mundo trai. Tem 4 bilhões de homens no mundo. Como que a pessoa pode dizer que todo homem trai? É impossível. Isso aí é a vida da pessoa e ela resume o mundo inteiro na vida dela, como se a vida dela fosse o parâmetro do mundo inteiro, e não é assim. Uma pessoa mentiu e aí agora, pra você, todo mundo mente, você não consegue confiar mais em ninguém. Uma igreja te decepcionou e agora nenhuma igreja presta. Veja como isso é tão triste, né? Imagina a pessoa viver dessa forma, né? Você pensa que todo mundo é igual, que ninguém é diferente, que não existem pessoas boas, todo mundo é ruim. E uma experiência que você viveu no passado passa a definir uma categoria inteira, toda a humanidade. Uma experiência que você passou define toda a humanidade. E você começa a carregar a dor como uma lente. Você enxerga o mundo através da sua dor. E então aquilo que aconteceu com você começa a determinar como você enxerga aquilo que ainda nem aconteceu. Você começa a imaginar que quando acontecer, seja lá o que for acontecer, vai ser igual aquilo que você passou. É isso é amargura, né? Bom, vamos lá, né? A Bíblia, ela trata a amargura com seriedade. Em Efésios 4:31 diz: longe de vós toda a amargura. Observe que Paulo, ele não diz apenas longe de você aquela pessoa. Ele diz longe de vós aquela amargura. Ele fala de algo que acontece dentro de nós. Não é o que fizeram com você. É o que você permite que aquilo que fizeram com você faça dentro de você. Você não pode mudar o que fizeram com você. A gente não tem o poder de mudar o passado. Mas você pode decidir o que você vai fazer com aquilo. Você não pode voltar no tempo, você não pode apagar aquela conversa ou aquele acontecimento, você não pode impedir que aquilo aconteça, já aconteceu. Mas você tem o poder de decidir o que você fará com aquilo que aconteceu. Isso não significa culpa, significa responsabilidade. Você não precisa permanecer prisioneira daquilo que fizeram com você. Eu vou repetir. Você não precisa permanecer prisioneira daquilo que fizeram com você. Aqui precisamos destruir uma confusão muito comum. Perdoar não significa dizer não foi nada, porque foi alguma coisa. Perdoar não significa dizer não me machucou, porque machucou sim, feriu sim, doeu sim. Perdoar não significa dizer eu confio novamente nessa pessoa que me feriu. Confiança é outra questão. Perdoar não significa dizer eu vou permitir que essa pessoa continue me ferindo ou eu vou permitir que essa pessoa continue na minha vida. Não significa isso. Perdoar não elimina limites. Perdoar não impede consequências. Perdoar não significa reconciliação. E em determinadas situações, manter distância é inclusive o necessário. Você não precisa conviver. Mas o que então significa perdoar?
Perdoar significa abrir mão da posição de juiz e entregar para Deus, entregar nas mãos de Deus. Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos. Isso é libertador. E talvez ela nunca reconheça. Talvez nunca peça desculpas. Talvez ela nunca diga para você: Olha, me perdoe, eu errei. Sua cura não pode depender da consciência de quem te feriu. Você não pode entregar a sua cura na mão de outra pessoa. Você não cura aquilo que você finge que não existe. Então, o primeiro passo é parar de minimizar a sua dor. Você precisa reconhecer que te machucou, que você ficou ressentida, que você sente raiva ainda, que você ainda pensa nisso, que você deseja que essa pessoa pague pelo que ela fez. Não para alimentar a sua dor, mas para reconhecer a realidade. Faça uma pergunta para você mesma: o que exatamente aconteceu comigo? E depois você faça o que exatamente isso produziu em mim. Talvez você descubra que você ficou com medo. Talvez você descubra que você ficou insegura. Talvez você descubra que você parou de confiar a partir disso que aconteceu. Talvez você descubra que você começou a se sentir inferior. Talvez você descubra que você passou a acreditar que você não é digna de amor. E isso é muito importante. Porque às vezes aquilo que mais precisa ser curado não é apenas o acontecimento, é a mentira que nasceu a partir desse acontecimento. Pegue uma folha e faça duas colunas nessa folha. E você vai colocar na primeira coluna o que aconteceu. E na segunda coluna você vai colocar o que eu passei a acreditar por causa disso. Por exemplo, se o seu marido te traiu, você vai colocar lá: meu marido me traiu, na na coluna do o que aconteceu. E na coluna do que eu passei a acreditar por causa disso, você vai colocar lá que talvez você passou a acreditar que ninguém é fiel. Você pode colocar lá que talvez você passou a acreditar a partir dessa traição que você não é bonito o suficiente. Ou que todo relacionamento é ruim, ou que homem nenhum presta. Então, você precisa, a partir disso, perceber que o acontecimento é uma coisa e a interpretação que nasceu a partir dele é outra coisa. E às vezes estamos sofrendo não apenas pelo que aconteceu, de fato, mas estamos sofrendo por conclusões que nós tiramos sobre nós mesmos a partir daquilo que aconteceu. Então, agora que chegamos a essa parte mais difícil, que é a parte de perdoar. Os sentimentos, eles acompanham decisões. Então, se você decidir perdoar, depois você vai sentir que de fato você perdoou. Muitas vezes a gente não perdoa porque a gente faz o contrário. A gente espera sentir que perdoou para depois perdoar. Mas o caminho é o inverso. Você primeiro decide perdoar e depois você sente que de fato você perdoou. Perdão não é necessariamente um momento único. Às vezes é uma decisão que precisa ser reafirmada várias e várias vezes ao longo de nossa vida. Então, existe uma ideia equivocada de que uma pessoa cristã precisa aceitar qualquer comportamento para demonstrar amor. E Jesus, ele não ensinou isso. Perdoar alguém não significa que você vai se entregar novamente para essa pessoa, ou que você vai entregar o acesso à sua vida
para essa pessoa. Você pode perdoar e estabelecer limites. Você pode perdoar e estabelecer distância. Você pode perdoar e dizer não. Você pode perdoar e encerrar um relacionamento. Pode perdoar e procurar a justiça, inclusive entrar com processo contra a pessoa que te fez mal. Pode perdoar e exigir mudanças. O objetivo do perdão, ele não é tornar você vulnerável à repetição do abuso, muito pelo contrário. O objetivo do perdão é impedir que a injustiça continue governando o seu coração. Então, entregue a Deus esse sentimento que você tem. Existe um momento em que precisamos admitir: eu não consigo resolver isso sozinha. E então entregar isso para Deus. Em 1 Pedro 5:7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode transformar a sua dor em oração. Você pode dizer: Deus, eu não consigo mudar o meu passado, mas eu preciso que você faça uma mudança profunda em mim, porque você deixa de carregar sozinha aquilo que você não consegue controlar. Uma ferida precisa ser tratada. Mas existe uma diferença entre tratar uma ferida e ficar cutucando essa ferida todos os dias. Se você passa horas imaginando discussões, relembrando cada detalhe, entrando nas redes sociais da pessoa, contando a mesma história para todo mundo, imaginando vinganças, pensando, ah, se eu tivesse respondido daquela forma, essa pessoa ia se ver, ela ia se ver comigo. Ou eu deveria ter dito isso, deveria ter falado aquilo. Quando eu encontrar essa pessoa, ela vai se ver comigo. Então, eu quero que você se pergunte: estou processando minha dor ou estou alimentando a minha dor? Existe uma diferença. E essa pergunta pode mudar muita coisa. A gratidão, ela não apaga o sofrimento, mas ela impede que o sofrimento se torne a única narrativa da sua vida. A pessoa amargurada, ela começa a enxergar só aquilo que falta. A pessoa em processo de cura, ela começa novamente a perceber aquilo que existe. Ainda existe vida, ainda existem pessoas boas no mundo, ainda existem possibilidades para você, ainda existe um Deus. E ainda existem pessoas e coisas pelas quais você deve agradecer. Não porque o passado não aconteceu, mas porque o passado não é tudo o que existe. Agora eu quero te fazer umas perguntas. Eu quero que você responda rapidamente, assim, pense. Quem é a pessoa que ainda ocupa espaço demais dentro da sua cabeça? Que acontecimento você continua revivendo todos os dias? Qual injustiça você continua revivendo? Que frase alguém falou para você que você começou a acreditar que aquilo é de fato verdade? Que experiência do passado que está influenciando os seus relacionamentos atuais, suas amizades, seu casamento, seus filhos, seus pais? Você está punindo pessoas que nunca fizeram aquilo que a outra pessoa fez? Essa é uma pergunta especialmente importante, porque às vezes alguém novo que entrou na sua vida agora
está encontrando uma versão sua que foi construída por alguém do seu passado. E a pessoa atual, ela não fez aquilo. Ela não tem culpa do que aconteceu, mas ela está pagando o preço. E isso é uma das faces mais silenciosas e dolorosas da amargura. Então, a amargura ela diz: não confie em ninguém. A cura ela vai te dizer: tenha discernimento. A amargura ela vai dizer: todos são iguais. Mas a pessoa curada, ela vai dizer: cada pessoa deve ser conhecida por aquilo que ela é. A amargura, ela vai dizer: faça os outros pagarem. E a cura vai te dizer: entrega a justiça para Deus. A amargura vai te dizer: você sempre será assim. Mas a cura, ela vai te dizer: o seu passado não precisa ser o seu destino. A amargura vai te dizer: feche o coração. Mas a cura vai te dizer: proteja o seu coração, sem transformá-lo em uma prisão. E se você puder, feche os seus olhos, porque eu quero de novo que você ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, tu conheces as dores que ninguém conhece. Conheces as palavras que eu nunca contei. Conheces as injustiças que ainda doem. Conheces as pessoas que me feriram. Conheces as lembranças que ainda me fazem chorar. Hoje eu não quero fingir que não doeu, mas também não quero continuar vivendo como prisioneira dessa dor. Eu reconheço aquilo que aconteceu, reconheço minha raiva, reconheço minha tristeza, reconheço minha mágoa. Eu entrego tudo isso a ti. Eu abro mão da vingança, abro mão do desejo de controlar a consciência de quem me feriu, entrego a ti aquilo que não posso resolver. Ensina-me a perdoar. Ensina-me a estabelecer limites. Ensina-me a discernir. Ensina-me a confiar novamente sem perder a sabedoria. Cura em mim aquilo que essa experiência produziu. Cura minhas interpretações. Cura minha visão de mim mesma. Cura minha visão das pessoas. E, acima de tudo, cura a minha visão de ti. Não permita que aquilo que fizeram comigo determine quem eu me tornarei. Que a minha história não termine na ferida, que a dor não tenha a última palavra, que o meu coração volte a experimentar aquilo que é bom, em nome de Jesus. Amém. E eu quero terminar lembrando você de uma coisa. Eu quero que você entenda que talvez você não consiga mudar o que aconteceu, mas você pode decidir que aquilo não terá autoridade sobre o restante da sua história. Você não precisa negar a dor. Você não precisa fingir que não aconteceu. Mas você pode escolher não carregar eternamente o veneno daquilo que alguém fez contra você, porque existe uma diferença entre ter sido ferida e decidir viver ferida. A primeira coisa, talvez você não tenha escolhido. Mas a segunda você pode começar a mudar hoje. Então, lembre-se das águas de Mara. A água era real, a amargura também era real, mas aquela não foi a última estação da história. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. A sua vida pode ter passado por Mara, mas você não precisa permanecer em Mara.
A sua dor é parte da sua história, mas ela não precisa ser a autora da sua história. Você pode perdoar, você pode entregar, você pode estabelecer limites, você pode reconstruir, você pode voltar a confiar e você pode voltar a amar e a ter esperanças. E pode, pela graça de Deus, voltar a sentir o doce e maravilhoso sabor da vida. Eu espero que você tenha se identificado com esse vídeo, que Deus tenha tocado no seu coração. E se você sentir de deixar um comentário, de curtir, de encaminhar para uma amiga que precisa ouvir isso, faça. E se inscreva no canal também. Eu sempre vou trazer vídeos com temas importantes para vocês. E fique por aqui. Um grande abraço no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.